Mateus, capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Vamos fazer a leitura do verso 32 ao 51. Lembrando que do verso 32 até o 35, já foi feita a exposição desse texto no último domingo. Então vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem, nesse instante, e vamos fazer essa leitura de maneira alternada de toda essa passagem do 32 ao 51. Eu vou fazer a leitura dos versos pares e os irmãos estarão fazendo a leitura dos versos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Que o Senhor abençoe a leitura do texto santo e aplique ao seu coração, ao meu coração nessa hora. Vamos falar com Deus mais uma vez. Os irmãos podem retornar aos seus lugares. Vamos falar com o Senhor. Pai eterno, Deus grande e temível, graças te damos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, pela oportunidade de ler a tua palavra, uma palavra viva, eficaz, que transforma o coração daqueles que creem. Pedimos que o Senhor abra as portas do nosso coração para que possamos compreender a riqueza do teu evangelho e esse evangelho dê sentido à nossa vida. Ouve a nossa oração. Ó Deus, suplicamos em favor da tua igreja nesta hora, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, como todos já sabem, aqueles que nos acompanham, nós estamos estudando no Evangelho de Mateus os 5 discursos de Jesus. Eu faço questão, sempre quando é a minha vez de fazer a exposição do texto, de relembrar o que é que nós estamos estudando, o que é que estamos expondo e por que nós estamos expondo. São 5 ensinamentos onde Jesus vai ensinar as verdades acerca do reino e como nós, que somos cidadãos do reino, devemos nos relacionar com o rei e com o reino do nosso Senhor.
né? Então, esse é o propósito dos 5 ensinamentos, onde em cada um deles Jesus, obviamente, já foram tratados, não cabe e não temos tempo para recapitular. Jesus vai tratando do caráter, da conduta, da maneira, da forma, dos sentimentos que devem existir no coração de quem é cidadão do reino. E o capítulo 24 é o último discurso de Jesus, é o último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. Então o evangelista Mateus, ele teve o zelo de colecionar os 5 discursos do Senhor. Então, de Mateus 5 a 7 é o Sermão da Montanha, é o primeiro discurso. Depois nós temos Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 18 e agora Mateus capítulo 24 e 25. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 24 desse ensinamento. E no capítulo 24, presbítero José Humberto, a gente precisa entender isso. Jesus está respondendo algo que nós já mencionamos em momentos anteriores, a 2 perguntas dos discípulos. Quais sejam? As perguntas que estão no verso de número 3 de Mateus 24. Quais são os sinais da volta do Salvador e quando é que a volta do Salvador haveria de acontecer? Então, todo o discurso do capítulo 24 de Mateus é para responder essas 2 questões. Quais são os sinais da volta do Salvador? E quando será? Quando é que se dará esse acontecimento? E quando Jesus trata quais são os sinais, ele começa a descrever no capítulo 24, que nós já ouvimos, né, quais são os sinais que Jesus está para retornar e surgir no meio do seu povo. Os sinais são: haverá guerras, haverá fome, haverá terremoto, diz o verso 7 de Mateus 24. Nós seremos mortos e traídos, seremos odiados das nações, diz o verso 9 e o verso 10. O amor por Deus se esfriará em muito, ou seja, as pessoas amarão tanto os seus próprios pecados, amarão tanto as suas iniquidades, que terão o seu amor esfriado em relação a Deus. Então, quando diz o verso 12, então quando Jesus ensina aos discípulos, diz assim: e o amor de muitos se esfriarão, não é um amor interpessoal entre as pessoas, que de quando em quando a gente é levado a achar, porque as pessoas estão mais violentas, porque os casais estão se divorciando, porque as pessoas não se importam mais com os outros. Nós queremos dizer que o verso 12 de Mateus 24 trata desse amor. Não. O que o verso 12 trata é do amor a Deus. As pessoas amarão tanto a si próprio que perderão o seu amor por Deus e pelas coisas de Deus. Vão se distanciar, vão se desanimar, vão se esfriar literalmente. Não vai ter prazer nas coisas de Deus, por amarem os seus próprios pecados, suas próprias cobiças. Depois, esse é um dos sinais da volta de Cristo. Haverá mudança do cosmos, nós vimos isso no penúltimo encontro, né? Haverá uma mudança, o céu se escurecerá. Então, há toda essa narrativa prestada. E então, diz o texto, virá o Filho do Homem. É assim que se coloca. E aí Jesus disse, então, quando essas coisas acontecerem, então vir o Filho do Homem, Jesus disse, então não temas. Essa é a lição de Mateus 24. Então, quais são os sinais? Teremos todos esses sinais medonhos, horrorosos, assustadores, que farão parte dos eventos que antecedem a volta do Senhor. Haverá uma mudança cósmica. E aí diz o texto, então virá o fim. Chegará o tempo em que o rei surgirá entre nós e aparecerá entre toda a criação para o dia do Senhor. E aí diz o texto, e quando esse dia chegar, enquanto isso acontece, você aguarda a volta do seu Salvador. Então não se engane, não se deixe levar por vãs filosofias, por falsas doutrinas. Não tema, não se assuste, porque os dias serão difíceis. Não tem problema, pelo contrário, diz Lucas 21 e 28, quando vocês virem esses sinais, diz Lucas 21, 28, virem esses sinais, levante a vossa cabeça e exultem, porque o dia da vossa redenção se aproxima.
Então, contemplar toda essa realidade dantesca nos nossos dias é motivo de exultação a Deus, porque o dia da nossa redenção se aproxima. O bom cristão tem a sua alegria, a sua felicidade, não é nas circunstâncias à sua volta, é na certeza de que o Redentor está voltando. Essa é a nossa alegria. É isso que nos entusiasma a perseverar e não desistir, a não retroceder, como o próprio texto propõe na sua narrativa pelo Salvador. E como será então a volta do Filho do Homem? Aí, a partir do verso 36, Jesus começa então a descrever. Do 32 ao 35, Jesus havia ensinado para nós, que essa volta do Salvador, ele usa a ideia, aquilo que o presbítero Wellington pregou no último domingo, a parábola da figueira. E aí lá em casa tem uma figueira, e de fato, meses antes de iniciar o verão, a figueira fica cheia de folhas, fica robusta, fica verde, bonita, verdejante. Então, quando a figueira, e ele diz, olha, vocês sabem que quando a figueira está verde é porque o verão está chegando. Então, quando vocês começarem a perceber guerra e rumores de guerra, epidemia, fome, traições, o esfriamento do amor das pessoas por Deus, não se assuste com isso, não se engane, não deem ouvido aos falsos profetas, pelo contrário, exulte, adore ao Senhor, porque o dia da sua redenção se aproxima. E aí Jesus começa a descrever como é que será a aproximação do dia do Senhor. O verso 36 começa a dizer que será inesperado, será imprescindível e será real. Olha o que diz o verso 36, só para a gente perceber essa verdade. Vamos ler mais uma vez, todos juntos, da volta do nosso Senhor, verso 36. Mas a respeito vamos juntos? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. A ideia do que está sendo ensinado aqui, nós falamos em um outro momento, não é que Jesus está interessado em satisfazer a curiosidade dos discípulos de quando será o dia. Será numa manhã de domingo? Vai ser que dia da semana? Será no ano de 2022? Ou o ano de 2024? Ou será... Não, o aspecto não é a data, hora do evento, mas como nós estaremos preparados para o dia do evento, porque o evento virá. E aí Jesus começa a ensinar acerca de dia, data e hora, ninguém sabe, mas ele virá. Por isso a volta do Salvador é inesperada, ela é imprevisível. Quando os nossos olhos piscarem, o livro de Tessalonicenses vai dizer que vai ser num abrir e fechar de olhos, as trombetas haverão de soar, e então o rei surgirá, e louvado seja o Senhor por isso. E o texto diz, e esse dia ninguém sabe, nem o Filho sabe, senão o Pai. E a ideia de dizer, mas Jesus não é Deus, pastor? Alguém pode indagar agora, como é que Jesus não sabia? A teologia explica por causa da economia da Trindade. Jesus encarnado com quanto homem e com quantos Deus, era 100% homem e 100% Deus, mas no exercício do seu papel, na condição de filho, ele não saberia o dia que se daria a volta, a sua própria volta, senão o próprio Pai no exercício da função de Pai. Como Deus, ele certamente saberia, mas como homem, ele não sabe. Não foi comunicado à sua natureza terrena esse conhecimento que era natural da sua natureza divina. Isso a teologia vai explicar, e eu acredito que não cabe nós ficarmos divagando e explicando essa questão, mas o fato é que a volta do nosso Salvador será imprevisível, guarde isso no seu coração, inesperado e real. Mas o texto continua dizendo que essa volta do Salvador, diz o verso 37 ao 39, será em um ambiente de incredulidade e de desprezo pela verdade de Deus. Os dias que se aproxima a volta do Salvador não são dias fáceis. Temos dito isso para que nós compreendamos isso. Os sinais estão aí, que revela que o dia do Senhor se aproxima. E o ambiente em que Jesus voltará será um ambiente de incredulidade e desprezo da verdade de Deus. Para isso, Jesus diz, olha, a minha volta será como nos dias de Noé. As pessoas haverão de desprezar
os meus ensinos. As pessoas não haverão crer na iminência da minha volta. Será como nos dias de Noé. Olha o que diz o verso 37 a 39, só para que percebamos alguns aspectos dessa realidade. Verso 37 a 39 do texto. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E Jesus está ensinando essa verdade. Como é que se dará a volta do Filho do Homem? Será de uma maneira inesperada, imprevisível, mas real. Mas ao mesmo tempo será em um ambiente de incredulidade e um ambiente de desprezo pela verdade de Deus. É esse sentimento que paira nas nossas gerações humanas, que é esse sentimento dessa falsa, dessa pseudo autossuficiência. Nós somos fruto de uma geração que somos autossuficientes. Nós somos fruto de uma geração, a incredulidade e o desprezo da verdade de Deus, ela se torna real no nosso coração por causa desse falso senso de independência, por causa desse falso senso de liberdade. Então nós somos frutos de uma geração que se considera livre, independente e autossuficiente. E esse sentimento gera incredulidade e desprezo pela verdade de Deus. Por isso que às vezes até os crentes têm dificuldade de confiar em Deus, porque se sentem livres, independentes e autossuficientes. Por isso, na época de Noé, as pessoas estavam tão seguras, tão abastadas de si própria, suficiente em si mesmas, que elas eram egoístas demais, elas eram independentes demais. E é nesse contexto que Jesus voltará. Mas uma outra verdade que Jesus ensina, então guarde isso no seu coração, para que você compreenda como é que nós lidamos com essa realidade. Que é isso, essa é a proposta de Mateus 24. O que Jesus está ensinando em Mateus 24 não é satisfazer, como eu falei, o aspecto da curiosidade dos discípulos, mas o modo como um discípulo de Jesus aguarda o seu Salvador. Os dias são difíceis. São de traições, de fome, de rumores de guerra, de nação contra nação, de terremotos, de tragédias, de perseguições, de traições, de morte. Nós seremos odiados, seremos traídos, essa é a descrição. Os dias serão assim. E quando isso acontecer, é porque o dia se aproxima. E enquanto nós aguardamos a aproximação do Senhor, quando Ele chegar, vai chegar de tal maneira que todo olho verá, as trombetas vão soar e o dia do Senhor haverá de acontecer. E o ambiente em que esse dia do Senhor acontece é um ambiente de incredulidade e desprezo da verdade do Senhor. O ambiente onde isso acontece é um ambiente onde as pessoas não estão esperando, as pessoas não conseguem prescindir, prever a vinda dele, e será um momento de realidade para todos nós. Mas uma outra verdade que o texto nos ensina é que quando Jesus voltar, será um dia glorioso, presbítero José Humberto. Será um dia glorioso para uns e tenebrosos para outros. Será um dia de muita alegria para os filhos da aliança, mas será um dia de condenação para aqueles que não são fiéis ao Senhor. Guarde isso no seu coração. A volta do Senhor está eminente. Então, quando o verso 40 nos ensina, ele está nos ensinando justamente que quando Jesus voltar, para uns Cristo será a pedra angular. Estávamos meditando hoje na quarta igreja, na EBD. Para uns, Cristo vai ser a pedra preciosa, a pedra angular, diz o texto de 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 7 e 8. Mas para outros, Cristo vai ser motivo de tropeço. Para outros, Cristo vai ser a pedra viva que faz de nós pedras vivas nele.
mas para outros será motivo de escândalo e tropeço. E o texto de Pedro diz: mas para aqueles que não creem, para os incrédulos, a ideia da volta de Cristo, a presença de Cristo na vida deles será motivo de repúdio, de estranheza, de rejeição. E aí diz o texto: são esses os que tropeçam na palavra, são os que rejeitam a verdade do Senhor. E aqui Jesus está ensinando no verso 40, portanto, para nós, justamente essa verdade. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Numa primeira abordagem, o discurso religioso que recebemos no decorrer dos anos, a ideia que a gente tem é de um provável arrebatamento, onde um vai e o outro fica. Mas essa não é a mensagem de Jesus. O que Jesus está dizendo é que quando eu vier, será motivo de alegria para uns, porque serão tomados para a minha presença, e será motivo de condenação para outros, porque serão apartados eternamente da minha presença. Essa é a ideia que Jesus está ensinando aqui em Mateus 24. Não é satisfazendo as curiosidades dos discípulos de como será a gente. E aí Jesus está dizendo: cada um vai estar correndo atrás do seu interesse. Uns vão estar no campo, outros dos trabalhos, e eu virei, mas uns serão meus e outros serão condenados pela minha justiça. Essa é a verdade que Jesus está ensinando. Então, a bem da verdade, o que Jesus está apresentando aqui é como será o surgimento do Filho do Homem. Qual é o ambiente, quais são as circunstâncias? Essas são as circunstâncias. Então, como eu e você devemos entender esse ensino de Jesus e aplicar no nosso coração? Eu estava conversando com a Érica depois, no intervalo, a Érica e o Carlos, no intervalo da nossa escola dominical, e dizendo justamente isso. Lembrei do texto de Eclesiastes, no capítulo 8, no verso número 6, quando ele ensina que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Essa é a ideia. Como é que a gente aplica esse ensinamento de Jesus? Jesus está ensinando que todas essas coisas têm que acontecer. Diz o verso 6. É necessário assim acontecer. Tem um propósito. Tem que ter fome, tem que ter guerra, tem que ter terremoto, tem que ter epidemias. Essas coisas vão acontecer, são necessárias. Fazem parte do plano redentivo do Salvador. Tudo tem o tempo de acontecer. Todas as coisas não só têm um propósito, diz Eclesiastes capítulo 8, no verso 6, mas todas as coisas têm um tempo de acontecer. Elas só acontecem no tempo estabelecido e pré-determinado pelo Criador. Mas não basta ter o tempo e ter o propósito para todas as coisas. Todas as coisas têm um modo de experimentarmos o que está acontecendo. Tem a maneira de Deus de viver o que você vive, e tem a maneira contra Deus de viver o que você vive. Porque tudo tem propósito, tudo tem um tempo e tudo tem um modo. Amém, querido? Nós pecamos porque nós não sabemos o modo como viver esses dias difíceis que estão se descortinando nos nossos olhos. E aí nós nos afastamos do Salvador. Essa é a verdade que Jesus está alertando aos discípulos. Tudo tem um tempo, tudo tem um modo, tudo tem a maneira como você deve proceder. Ou seja, Jesus está dizendo, diante desses acontecimentos dantescos, tenebrosos, diante desses eventos medonhos e assombrosos que surgem diante dos seus olhos, que assusta a sua vida, que rouba o seu sono, nós que adoramos o Senhor, que servimos a Deus, diante dessas verdades que se aproxima, nós devemos vigiar. Qual é o modo como é que nós lidamos? Vamos nos assustar? Não. Vamos nos deixar levar pelos falsos ensinos daqueles que virão: eis o Cristo ali, eis o Cristo ali. Muitos falarão de Cristo, realizarão milagres. Vou dar ouvidos a eles? Não. O que é que nós devemos fazer à luz daquilo que Jesus ensina? Vigie. Nós vamos vigiar, diz o verso de número 42. Olha o que diz o verso 42 do texto. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia. Nós não sabemos o dia. Então, como é que eu vou viver o dia de amanhã? Vigiando. Vigiando para quê, pastor? Vigiando com que propósito? Vigiando com qual intenção?
Qual a razão de ser? Como é que eu enfrento a dor dos enfermos? Como é que eu enfrento a dor dos lutos? Como é que eu enfrento a dor das crises? Vigiando. Guardando o seu coração para não cair no desespero dos homens. Vigiando. Guardando o seu coração para não cair na ansiedade do mundo. Vigiando, guardando seu coração para não ser consumido e estrangulado pelas angústias dessa presente era. Vigiando, porque nós não sabemos o dia da volta do Senhor, e até Ele voltar os dias serão dias difíceis, Carlos. Não serão dias fáceis, serão dias difíceis. Quem está falando é o pastor Ricardo? Não, é o Senhor, o Deus encarnado. Serão dias de tribulações e dores. Esses são os dias que estão para vir diante de nós. E qual é a nossa postura? Vigiar. Por que nós vamos vigiar? Porque quem vigiar e assim proceder diante desses eventos será bem-aventurado, diz o verso 46. Não é o que o verso 46 ensina? Olha o que está aí no texto para você observar. O 42 diz: portanto vigiai. Por que eu vou vigiar? Porque eu não sei o dia, não sabeis o dia, nem a hora em que vem o vosso Senhor. E aí ele diz, assim como um pai, ele faz essa analogia, que se soubesse o dia em que o ladrão viria, ele se prepararia, né? Mas como ele não sabe, ele fica atento, coloca câmeras nos nossos dias de segurança, põe alarme, ouve um barulho, já levanta e olha para ver se tem alguém fazendo alguma coisa a mais. Aí ele diz, então com esse mesmo espírito e esse zelo e cuidado, deve ser o seu cuidado com a volta do seu Salvador. Porque se você for achado fazendo assim, diz o verso 46, bem-aventurado és. Isso é motivo de felicidade. Ele está conceituando o que é felicidade, Tati. O que é ser feliz? É ter uma vida prudente que vigia e aguarda o dia do Salvador. Isso é ser feliz. Mas como eu estou bombardeado pela cidade dos homens, pelo mundo dos homens, eu acho que felicidade é ter coisa. E aí eu desprezo e sou tomado pela incredulidade e a despreza da verdade do Evangelho. A minha oração é que nessa noite o Senhor imprima no meu coração e no seu coração, nos nossos corações, no coração de cada um de nós, que o nosso papel enquanto Jesus volta é que nós possamos vigiar e aguardar a volta do nosso Salvador, porque essa é a razão da nossa felicidade. Um crente que vigia sempre tem a alegria de servir ao Senhor. Um crente que vigia sempre está engajado com as coisas do Senhor. Um crente que vigia tem alegria de falar do seu Salvador. Sabe por que a gente não se engaja, não se envolve, não fala do nosso Salvador? Porque nós não temos uma vida de quem vigia a volta do nosso Senhor. Aí a gente corre atrás do nosso trabalho no campo, a gente corre atrás do nosso trabalho na cidade e esquece que o Salvador está voltando. Amém, querido? Mas o texto continua para a gente concluir. Jesus faz essa distinção. Quem vigia será recompensado, é o que diz o verso 47 do texto. Olha a segurança que Jesus traz aos discípulos que indagaram a ele quando será e quais os sinais. Olha o que diz o verso 47. Em verdade vos digo que aqueles que assim procederem, acontecerá o quê? Que o Senhor lhes confiará todos os seus bens. Quem vive uma vida vigilante na presença do Senhor, não só é feliz, mas tem a certeza que será recompensado. Amém, queridos? Quem vive dessa forma não teme nada. Por isso que Jesus diz, não tema, não se engane, não se assuste, porque as coisas vão ser assim, mas você, quanto a nós, vamos vigiar, vamos ser felizes, porque a recompensa é certa. Amém? É essa garantia que Jesus está ensinando, e ele faz o contraste. E quem não vigiar? O que é que acontece, Senhor? Quem não vigiar, quem não proceder da maneira correta, quem não for o bom servo, numa fala só, em uma só fala Jesus está dizendo, enquanto eu estou voltando, seja um servo bom e fiel. É isso que você deve fazer. Como é que eu devo proceder diante das dores e das dificuldades pelas quais eu passo? Sendo bom e fiel ao seu Senhor. E se nós não formos bons e fiel? Jesus faz o contraste. O verso 48 ele diz, mas se você não for bom e nem fiel,
Mas se você for servo mau, injusto e descuidado, é o que diz o verso 48. Olha como diz o 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: o meu senhor demora-se, o 49, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com os ébrios, se ele começar a correr dos seus próprios sonhos e pensamentos, virar o senhor daquele servo em dia em que ele não o espera e em hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte aos hipócritas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: os servos maus, os servos injustos, os servos descuidados serão lançados com aqueles que vivem uma vida de hipócrita. Vivem uma vida de aparência. Não são servos do Deus vivo. Vivem uma fantasia de cristão, mas não tem nada de cristão. E para esses, diz o texto, serão castigados no lugar que tem choro e ranger de dente. Amém, querido? Por isso que nós não podemos brincar de ser cristão, porque Jesus está voltando. E o nosso papel enquanto Jesus volta é vigiar, é ser feliz confiando na graça salvadora do nosso Salvador, é confiarmos na nossa recompensa, sendo bons e fiéis servos do Senhor. Porque é assim que Jesus vai ensinar, no capítulo 21, que nós vamos tratar depois. No capítulo 21, Jesus começa a mostrar a diferença do servo bom e do servo mau, do servo fiel e do servo infiel, com as parábolas que ele apresenta no capítulo 25. Amém, querido? Que nessa noite você compreenda que enquanto Jesus volta, nós vamos, diante dos sinais que se descortinam nos nossos olhos, diz Lucas 21, 28, levanta a sua cabeça, erga os seus olhos, erga as vossas cabeças e exulte, porque o dia da sua redenção se aproxima. Enquanto Jesus volta, vigie, seja servo bom e fiel, seja feliz servindo ao seu Deus, porque a recompensa vai ser certa. Amém? Que Deus nos abençoe e conforte seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus santo, Deus bendito, a tua volta é certa, ó Deus, mas ela é inesperada, não sabemos o dia e nem a hora. Ela é imprevisível, não tem como ser planejada, não tem como ser prevista. Ó Deus, mas a tua volta, Senhor, certamente é real. Ó Deus, e a certeza de que o Senhor voltará deve gerar no meu coração, no coração da tua igreja, dos teus filhos aqui nessa noite, ó Deus, o temor ao Senhor. Ó Deus, a prudência daquele que guarda a sua própria casa, que verifica se a porta está aberta ou fechada no fim da noite, se o alarme do carro foi ligado ou está desligado. Ó Deus, que esse zelo seja com a nossa espiritualidade, ó Deus, pessoal, diária e todos os dias. Se estamos de fato, Deus, vivendo de conformidade com o teu querer, se estamos vivendo, Deus, de fato para o teu inteiro agrado, porque aqueles que assim não vivem, ó Deus, não são felizes. Essa é a razão porque há tanto crentes, ó Deus, entristecido, há tanto crentes, ó Deus, angustiados, há tanto crentes sofrendo, porque não vive a felicidade de viver para ti. Ó Deus, bem-aventurados são aqueles que são achados assim. Por isso, Senhor, dissipa do meu coração todo medo, toda angústia, toda insegurança. Ó Deus, toda fraqueza de fé que me faz, ó Deus, mudar de direção constantemente. Mas, ó Deus, cria raiz no meu coração em Cristo. Ó Deus, para que nada venha me abalar, nos abalar. Ó Deus, que nós estejamos fundamentados na verdadeira pedra angular que é Cristo. E essa pedra seja preciosa a nós. Ó Deus, que essa pedra, Senhor, seja desejável a nós. E essa pedra se chama Jesus Cristo. Ó Deus, que nessa noite possamos sair daqui, ó Deus, como servos bons e fiéis, servos prudentes a Ti, tementes ao Senhor. Ó Deus, e dissipa, Senhor, toda incredulidade. Ó Deus, toda a vida de devassidão,
toda vida, Senhor, de desagrado ao teu querer, repreenda isso em nós, em nome de Jesus. Porque os destinos, ó Deus, daqueles que são maus, e o Senhor diz que são servos que estão servindo ao Senhor, mas são maus servos. Ó Deus, e os maus servos serão tratados como os hipócritas. Ó Deus, aqueles que não conhecem a Ti, aqueles que vivem uma fantasia, ó Deus, da vida espiritual, que vivem uma realidade que não é uma verdadeira realidade espiritual para as suas vidas. Que o Senhor, ó Deus, nos prive, ó Deus, de tamanha e medonho destino, porque o destino deles, Senhor, ó Deus, diz a Tua palavra, é o lago, ó Deus, onde tem arde fogo e enxofre. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, nos aperceber, ó Deus, que o dia da Tua volta, ó Deus, será motivo de alegria para aqueles que confiam em Ti, mas será um motivo de terror para aqueles que desprezam a Ti. Livra-nos, ó Deus, de terrível destino. É o que eu Te peço, no nome santo de Jesus. Amém.